Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um estudo do Perispírito. Hoje estaremos abordando mais um capítulo da obra de Zalmínio Zimmermann, Perispírito. E vamos falar do processo de reencarnação, essa ligação que nós temos com o perispírito e a ação do perispírito na preparação e na ação direta no processo de reencarnação. Para isso, agradecer a companhia da minha amiga Simone, dos meus amigos Paulo Lodi, do Norberto e do Carlos Luz, né, e desejo a todos que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja sempre presente. A exposição hoje com o nosso querido Paulo Lodi. Paulo, bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Paulo, boa noite a todos, meus colegas aqui, todos que nos assistirão futuramente. Então, o tema da noite é perispírito e reencarnação, né? E aí, o perispírito ele exerce um papel fundamental no processo reencarnatório que nós tanto estudamos já no Livro dos Espíritos e principalmente na Gênesis, onde Kardec vai trazer várias afirmações ali a respeito desse processo, tá? Então, como nós sabemos, e o Kardec vai nos dizer no Livro dos Espíritos, né, a união da alma com o corpo, ela começa exatamente ali na concepção, tá? Mas ela só vai findar-se com o nascimento. Então, Kardec vai nos falar isso no Livro dos Espíritos, e nós, dentro da biologia, sabemos que para a reencarnação de qualquer espírito, existe um processo de aproximação do ente que vai reencarnar, da entidade ou do espírito que vai reencarnar, e temos alguns exemplos na literatura, não vou tomar aqui como regra, porque não podemos afirmar isso, mas normalmente o que acontece é uma aproximação do espírito reencarnante com a mãe. E aí já começa uma função do perispírito, né, como se fosse um ato mediúnico, e eu costumo dizer isso, né? A gestação é um ato mediúnico que dura 9 meses. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Há controvérsias aí, no caso, né? Eles não se fundem, obviamente, mas eles estão interligados, eles estão conectados. Daí a gente entender a profunda conexão que as mães têm com seus filhos, mesmo após o nascimento, né? De sentir, de perceber o que está ocorrendo com seu filho, mesmo a longa distância, porque sabemos que não há distância para o pensamento e para as vibrações do espírito. Então, o perispírito, ele se une ali como no ato mediúnico também, na aproximação, uma influenciação mente a mente, e aqui é interessante, né, o próprio espírito já começa a influenciar o processo ali de gestação, muitas vezes fazendo com que a mãe deseje engravidar, começar a pensar na maternidade, e aí, obviamente, ocorre o processo físico, biológico, né, que é o processo de fecundação, que é quando o espermatozoide, ele vai fecundar o óvulo, e aí entra algo interessante, né? Um espermatozoide fecunda aquele óvulo. Porque ele é o melhor? Não. Porque ele é aquele que foi escolhido pela espiritualidade juntamente com a vibração do espírito, né? Isso nós podemos entender melhor, eu vou citar aqui o caso lá que o André Luiz nos traz, no livro Missionários da Luz, da reencarnação de Segismundo. E esse processo é muito interessante, porque esse óvulo, com a aproximação do espírito, ele está imantado, magnetizado, com as forças do perispírito do reencarnante e também com o psiquismo da mãe. Então, dentro das possibilidades, dentro daquilo que foi traçado para o reencarnante, esse óvulo, ele vai atrair um espermatozoide, né? Então, isso dita até a questão do sexo do reencarnante. Então, se o espírito que vai reencarnar será um homem, nós sabemos que ali no óvulo nós temos X e X, né? Vou colocar aqui a minha noção de genética bem básica, né? Vou chamar de XX aqui. E aí, obviamente, para que o reencarnante ele seja do sexo masculino, ele vai atrair um espermatozoide que contribua ali com o cromossoma Y. E aí, XY, nós temos o sexo masculino. Se for uma mulher que vai reencarnar, ela vai atrair ali o X. Então, isso explica muita coisa, né? De qual espermatozoide será atraído, mas não somente isso, né? De tantas outras características extremamente complexas para entendermos, que eu acho que não é o caso de estudarmos aqui agora, mas que o André Luiz dá muitos detalhes, e também o Dr. Jorge Andréa,
que é um excelente escritor, um excelente palestrante, que desencarnou há alguns anos, com 100 anos de idade, um ilustre desconhecido nosso, mas que vale muito a pena a leitura dos seus livros. E eu gostaria de recomendar 3 livros do Jorge André aqui: Forças Sexuais da Alma, né? A Palingênese, A Grande Lei, onde ele vai falar de reencarnação, e aí ele começa a dar esses detalhes de como o cromossoma, isso e aquilo, vai fazer essa fecundação, o que está em jogo ali em termos energéticos, e principalmente o livro chamado Impulsos Criativos da Evolução, onde ele vai destrinchar um pouco mais essa questão do processo de fecundação. Bom, dito isso, né, que a união da alma do corpo, da alma com o corpo começa na concepção, nós vamos entender ali que quando o espírito ele tem de reencarnar, né, como diz o Kardec, um laço fluídico, que nada mais é do que essa expansão do perispírito, né, vai ligá-lo ali ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção, porque isso está ali no psiquismo da mãe, no psiquismo do espírito reencarnante, mas principalmente na equipe espiritual que está por trás ali, assistindo todo o processo, né? Então, sobre a influência desse contexto, o reencarnante ali vai atrair o espermatozoide, vai haver a fecundação do óvulo, né? E essa célula ovo vai migrar aí lá para o útero, onde vai passar a se alimentar ali de líquido amniótico, água, né? Daí a interessante afirmação de Jesus, né? De falar a respeito do espírito, ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai, e entendermos ali que a parte material nossa é formado por água, né? Grande parte do nosso corpo é formado por água, e desde a gestação ali, a célula ovo, né, ou seja, o óvulo fecundado, está se alimentando de líquido amniótico, e está num processo ali de miniaturização do espírito, e ele vai começar ali a se desenvolver, né, o espírito reencarnante vai começar a se desenvolver por intermédio do seu perispírito, tá? E aí, quando ele chega ao seu desenvolvimento, é completada a união para a vida exterior, onde ocorre o nascimento. Mas o perispírito, ele continua em evolução ali até aproximadamente 7 anos de idade. Tá? Então, poderíamos dizer que o processo de reencarnação é um processo, ele começa no mundo espiritual, ele começa com a elaboração de onde vai reencarnar, com quem vai reencarnar. Para isso, nós temos departamentos que irão estudar isso, e eu posso falar um pouquinho também a respeito dos tipos de reencarnação que ocorrem, né? Porque acreditamos que toda reencarnação, de certa forma, ela é orientada, ela é programada, poderíamos dizer que sim, mas nem todas seguem o mesmo modelo. Então, André Luiz vai nos falar que a grande parte das reencarnações, elas são compulsórias. E isso nos assusta um pouco. Será que a nossa foi compulsória? O que é compulsória? Não tivemos muita escolha. A espiritualidade meio que decidiu para a gente, né? Mas aquelas onde o espírito já tem um grau de consciência, ele participa, ele entende, há uma programação mais elaborada, mais trabalhada para o espírito ali, para que ele possa chegar aqui no plano físico e cumprir, obviamente, aquilo que foi planejado. É óbvio que ali, até os 7 anos de idade, o espírito ainda está em formação, e falando em termos cabalísticos ou numéricos aqui, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, onde, basicamente, o espírito agora ele vai tomar consciência de quem ele é. E aí ele vai confrontar tudo aquilo que ele viveu ali do 0 aos 7 anos, o que ele recebeu do pai e da mãe em termos afetivos, de educação. Por isso que essa fase é tão importante e ela é tão enfatizada na psicologia e na doutrina espírita também. É onde, como diz o Emmanuel, o mais novo é um trato de terra espiritual. Então, nós precisamos jogar ali as noções de moral, de ética, de amor, de caridade, de afeto, para que esse espírito, quando ele recobre a sua consciência, ele possa confrontar aquilo que ele traz com aquilo que ele recebeu. Mas falando basicamente do perispírito, né, nem toda reencarnação é igual, como já dizíamos aqui inicialmente, tá? A reencarnação compulsória, ela ocorre muito, né, digamos assim, no livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz, ele vai usar esse termo aí pela primeira vez, se eu não me engano, falando ali
das reencarnações que não contam efetivamente com a participação do espírito que irá reencarnar, tá? Como sabemos ali, os espíritos, eles são assistidos pelo mundo espiritual, mas nem sempre eles terão a participação ativa, né? A reencarnação compulsória para aqueles espíritos ainda inconscientes do processo, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, que somos criados simples e ignorantes, então não temos livre-arbítrio ainda, o nosso livre-arbítrio ele vai sendo construído aos poucos, não podemos escolher, não sabemos fazer escolhas, e somos tutoriados até determinado instante. E pode ser que em algum momento nós nos percamos, e quando nós nos perdemos, já não podemos mais escolher também, é a expiação. Seria a reencarnação compulsória um processo expiatório? Porque não podemos escolher. Estamos, conforme diz Jesus, jogados, né, atai-lhe as mãos e os pés, e jogai onde há choro e ranger de dentes. O que é atar as mãos e os pés? Eu não posso escolher, eu não posso me movimentar. Então foi tirado o meu livre-arbítrio. Não o livre-arbítrio de movimentar, mas de escolher naquele momento ali. Então, as reencarnações compulsórias, então, elas são impostas também a espíritos recrudescidos no mal, das zonas inferiores. Libertação nos fala muito dessas zonas, tá? Então, muitas vezes, esses espíritos reencarnam de forma inconsciente, e aí os amigos espirituais, os benfeitores, vão ali direcionando o processo reencarnatório do indivíduo. No livro Missionários da Luz, André Luiz revela ali, e essa informação é um pouco chocante para nós, né, que grande porcentagem das reencarnações no planeta se processam de forma compulsória, tá? Mas vejam, de novo, isso não constitui uma violência ao nosso livre-arbítrio, tá? É só para mostrar que diante das más escolhas que nós fizemos, nós precisamos ali sermos enquadrados na lei de causa e efeito, e aí precisamos reparar o mal que nós fizemos praticando bem. Se somos recrudescentes ali no processo, a coisa vai ficando mais complicada para nós, tá? E aí, sobre a questão do perispírito na reencarnação, que ele desempenha um papel muito importante, né? André Luiz nos traz aqui, no livro Missionários da Luz, nos capítulos 13 e 14, pela psicografia do Chico Xavier, o caso aqui da reencarnação do Segismundo. Então, ele mostra ali atividades muito bem organizadas do mundo espiritual, mostrando ali o Ministério do Auxílio, voltado ao planejamento reencarnatório, onde existe a elaboração, de mapas das formas orgânicas, dos mapas genéticos, dos mapas biológicos. Então, olha que coisa interessante, né, que a gente às vezes lê assim com pressa e não para observar. Os instrutores espirituais estudam ali a genética dos futuros pais e do futuro reencarnante. Qual corpo seria melhor para ele? Será que se ele for muito bonito nessa vida, ele não vai se perder de novo? Né? E se ele for muito inteligente? E se ele tiver um defeito físico? E se ele tiver um probleminha cardíaco? Então, eles vão colocando diversas temáticas aqui, diversas possibilidades para que o espírito ele possa ter o melhor aproveitamento possível da sua reencarnação. E como eu disse, a depender do nível de evolução do espírito, ele participa ativamente disso, tá? E aí, esse caso aqui, que nós todos conhecemos muito bem, é o caso do Segismundo, que ele é amparado pelos amigos espirituais que ele fez no mundo espiritual, espíritos nobres que se apresentam, né? E o próprio André Luiz com seus instrutores ali. E aí, nesse livro, ele vai comentar aqui do planejamento encarnatório coletivo, tá? Que pode ter início aqui muitas décadas antes do seu nascimento, como é o caso de Segismundo, tá? Onde eles vão avaliar ali tudo o que aconteceu, todos os envolvidos, vão conversar com essas pessoas, e aí o Segismundo é um caso disso, né? A sua jornada de recuperação, de esclarecimento. Eu não vou entrar em detalhes aqui do feito em si, né? Porque está alicerçado ali num problema kármico, principalmente com o seu futuro pai. E aí, o segundo passo, a segunda etapa, é o processo da arquitetura espiritual do corpo físico, tá? Para a ciência comum, está pautada na genética, mas, segundo a doutrina espírita, né, como dissemos inicialmente, o nosso corpo físico, ele é fruto aqui de um processo de elaboração desde o mundo espiritual.
Então, o espermatozoide que vai fecundar ali o óvulo, ele não é ao acaso, né? Não é o mais forte, é o mais adequado, o mais apropriado para aquela reencarnação. E aí, nesse processo, nós começamos a entender a formação de todas as doenças, de todas as sequelas, o seu tempo de vida útil, doenças, problemas físicos, né? O pacote do Netflix que nós compramos para reencarnar, né? Se ele é Plus, se ele é Premium, se ele é básico. Às vezes o básico é mais interessante para a gente não se perder muito, porque quando vem muita coisa a gente nem usa e acaba se complicando, né? E aí, como ensina ali o André Luiz, no nosso lar, existem diversos departamentos, né? Os pavilhões do desenho, o Ministério do Esclarecimento, locais onde os arquitetos espirituais projetam os mapas cromossômicos das formas orgânicas dos futuros corpos. Olha que coisa sensacional, né? E aí eles esboçam ali com detalhes o processo fisiológico, as formas anatômicas, os vasos sanguíneos, conexões neuronais, cada órgão, cada glândula, é um processo fantástico. Tudo isso para que o indivíduo possa ter ali a sua reencarnação, êxito nessa sua nova jornada. Como eu comentei, a outra etapa é a aproximação com os pais, onde o indivíduo ali, antes da concepção, ele vai ser colocado próximo à mãe, próximo ao pai, para que os laços fluídicos, aí sim, perispírito a perispírito, possam ser restabelecidos, como acontece no grupo mediúnico. Muitas vezes o espírito que irá dar a comunicação para o determinado médium, ele é trazido, mas ele não dá a comunicação. Mas o médium sente, ele sente, tinha um espírito aqui, mas não falou. Eu estava aqui de novo, mas não falou. Aí na terceira ele fala, por quê? Sintonia, né? Afinidade psíquica, não é assim, né? Eu cheguei e vou falar. Não, a gente sabe, existem leis físicas. O mesmo acontece no processo de reencarnação, né? Onde o espírito é colocado ali para que o perispírito vá fazendo essa conexão. No caso do Segismundo, acontece exatamente isso, tá? E aí, o André Luiz dá maiores detalhes disso. Agora, a próxima etapa, depois desse processo de aproximação, né, uma semana antes da concepção, dirá o André Luiz, vai ocorrendo a redução perispiritual, tá? Então, os espíritos ali que estavam ajudando Segismundo, eles começam a induzir o processo de redução do seu perispírito. Não me pergunte como é que é isso, porque eu não sei, tá? A gente só sabe que o perispírito, por conta das suas propriedades e funções que nós já estudamos, ele pode ser reduzido pela força mental dos mentores espirituais e por uma indução ali do próprio espírito. Como é que é isso? Não sei. Só sabemos que ele é reduzido, né, para ficar exatamente do tamanho de um feto e, de certa forma, acoplado ali ao ventre materno, né? Então, André Luiz dá esses detalhes no livro, falando ali com mais aspectos relacionados a esse processo, né, que não gostaria de me alongar muito nisso, mas interessante de notarmos, né, a redução da forma perispiritual e a consciência do espírito, tá? Porque a consciência do espírito, entre o intervalo da concepção e do nascimento, ela meio que se apaga. Nós não lembramos. Isso para os espíritos normais. Agora, para os espíritos de escola, do nível assim, vou exagerar, tá? De Jesus, ele participa. E ele está presente. E ele pode até fazer outras coisas nesse intervalo, porque ele não está preso a esse processo. Ele não está sujeito, digamos, a essa dinâmica. Agora, nós, pobres mortais de planeta de prova e expiação, mirando o mundo de regeneração ali na frente, ainda estamos submetidos a esse processo. Ainda bem, né? Porque deve gerar um constrangimento muito grande para o espírito ali, porque também nessa fase de fecundação, à medida que a ontogênese acontece, que é a formação do corpo físico, em paralelo acontece a embriogênese, né? Então, aí o perispírito, né, ele vai rememorando todo o seu processo ali, que o princípio espiritual ele vivenciou no seu histórico de vida, né, no seu processo de vivências, né,
E reencarnações, poderíamos dizer assim, né? Então, existe até uma frase muito famosa que diz isso, né? A ontogênese recapitula a filogênese, mostrando ali todo o processo, né, de formação, e a gente vai percebendo ali o feto, do seu formato, ali, lembrando ali o girino, lembrando o peixe, enfim, todos os estágios que o princípio inteligente ele passou, tá? Então, vejam, há esse processo de perturbação que vai crescendo até o nascimento, tá? E aí, a lembrança do passado também se apaga. O perispírito, a seu nesse segundo momento, ou em paralelo, ele vai moldando-se ali pela ação do pensamento, de acordo com as sugestões do indivíduo. E aí a gente consegue entender muitas coisas que ocorrem, porque o espírito, estando condicionado por autossugestões mentais, ele vai plasmar no seu organismo aquilo que ele acredita possuir, tá? Então, isso pode acontecer também por via indireta. Então, no processo reencarnatório, esse laço fluídico liga o perispírito ao germe, né? Como eu disse, que o atrai ali como uma força quase irresistível até o momento da concepção. Quem diz isso é o Kardec. Então, à medida que a célula ovo se desenvolve, esse laço se encurta, né? E aí, sob a influência de vários processos aí, físicos, químicos, psicológicos, psíquicos, o perispírito ele vai se unindo molécula a molécula ao corpo em formação, tá? Então, por conta dessa união, nós podemos afirmar que o espírito, por meio do perispírito, ele se enraiza ali na célula ovo, tá? Como uma planta se enraiza na terra. Isso é o que Kardec fala, não é o Paulo que está dizendo. Tá? E aí, quando chega ao pleno desenvolvimento, a união se completa e o indivíduo nasce. Então, nesse processo, o perispírito sofre influência de correntes eletromagnéticas, né, que vão impor ali a redução automática, de novo, em paralelo com a mente do encarnado, do reencarnante, perdão, e das equipes espirituais, né? E aí tem uma série de detalhes que estão relacionados à física e à química aqui, que são difíceis de explicarmos, mas como eu disse, está lá no livro do Dr. Jorge André, que ele explica de forma muito interessante, tá? E aí os princípios de organogênicos, né, ou seja, de formação do corpo, estão ali vivenciados na intimidade do psiquismo materno, que, como diz o Dr. Jorge André, a maneira ali de um imã vai aglutinando o processo e vai gerando um novo vestuário de carne que vai se manifestar aí no nosso corpo físico. No caso do Segismundo, né, um instrutor ali pede para ele, para que ele possa sintonizar com a forma pré-infantil. E aí vai induzindo mentalmente nele essas formas, né, para que ele possa pensar e aí efetuar ali a sua redução, né, para que ele lembrasse da organização fetal, porque ele também estudou isso, né, está se preparando, que ele se fizesse pequeno, a necessidade de ele se tornar criança para aprender, depois se tornar homem, né? E aí, como diz o André Luiz, ao influxo magnético ali dos espíritos superiores, né, os construtores espirituais, a forma perispiritual dele, ela se reduz. E aí, a última etapa, né, que é a concepção, tá? Que é exatamente ali o nascimento do indivíduo, né, que vai ocorrer ali pela fecundação do óvulo, né? E aí também o Dr. Jorge André, ele vai dar todos os detalhes aí, né, que a fecundação ocorrendo ali, existem forças magnéticas, o André Luiz vai falar ali que o perispírito reencarnante atua sobre o óvulo, como eu disse inicialmente, dirigindo na seleção do espermatozoide para que escolha o mais útil a programação reencarnatória, né? E também os instrutores, como no caso do Segismundo, né, ele vai participar ali também ajudando nesse processo, né? O Alexandre, que é esse instrutor, ele observa atentamente ali o futuro óvulo, ele realiza a seleção, ele vê as disposições cromossômicas, né, de tudo que está acontecendo e faz ali o processo. E aí depois vem os primeiros dias de gestação, né, que todos nós sabemos como é que isso ocorre, e aí o perispírito já está ali com o corpo físico sendo formado a pouco e pouco, com todos os processos, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz dá alguns exemplos ali que ocorrem, né, no leito de morte, muitas vezes ali, do espírito que muitas vezes não vai vingar.
e ele vai dando outros detalhes aqui sobre o processo de reencarnação. Existem muitos detalhes técnicos que o Zalmínimo, ele traz aí no livro, né, citando o Dr. Jorge André, que seria interessante que nós lêssemos, né. E, finalmente, o nascimento, que nós sabemos, que é um processo importante aí na reencarnação, também cercados de vários cuidados pela espiritualidade. E, obviamente, aí, o perispírito, ele está vinculado à forma física do espírito reencarnante e vai se desenvolvendo também ao longo da jornada evolutiva do espírito. É óbvio que, quando estamos fora do corpo físico, podemos voltar à nossa forma perispiritual de quando éramos antes de reencarnarmos, e ainda crianças, nos apresentarmos ali como adultos, e a depender da evolução do espírito, se apresentar também em outra forma, conforme outra reencarnação. Queria trazer brevemente para finalizar a minha fala aqui, porque o perispírito, ele tem uma funções muito interessantes no processo de reencarnação, né? Mas quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, além do livro Missionários da Luz, nos capítulos 13 e 14, do livro Perispírito, aqui, nesse item relativo ao perispírito e reencarnação, sugiro também o livro Imagens do Além, da Igorina Cunha, que é a sobrinha do Eurípides Barçanufo, se não me engano, a sobrinha dele, ou neta, não me lembro agora, né? E o Chico Xavier, no capítulo 7, chamado Pavilhão do Restringimento, onde eles também dão detalhes ali acerca, né, desse processo de reencarnação, onde há a miniaturização do espírito, né, no momento da concepção, tá? Então, eles vão dar detalhes ali também do que acontece ali, e eles falam de uma fecundação espiritual que vai transmitir vida ao óvulo fecundado, moldando ali segundo as características do perispírito. Então, tem muita informação interessante ali, fala desse processo de restringimento do perispírito, né? Enfim, principalmente para os espíritos que vão sofrer reencarnações do tipo compulsórias, tá? Fala aqui dos prédios, dos hospitais, né, o corpo ovoide, ovalado, que vai ser formado ali, preservando, olha que interessante, preservando todos os centros de força, que nós já falamos, nós já estudamos aqui, tá? E aí, no momento da reencarnação, o protetor do espírito assume o controle ali, conduzindo o indivíduo ao processo reencarnatório, tá? Além disso, queria também deixar aqui no ar, se daqui a pouco quisermos falar sobre isso, né? A importância do perispírito na formação do corpo físico quando o indivíduo tenha feito mau uso da sua indumentária física. Então, por exemplo, abusamos do nosso corpo físico, lesamos determinadas partes do nosso organismo, vamos para o mundo espiritual e o nosso perispírito, que é o corpo do espírito, vai ficar com essas regiões, digamos assim, afetadas, machucadas, lesadas. Na próxima encarnação, isso vai aparecer, tá? Vai aparecer porque o corpo aqui vai atuar como uma esponja do espírito, então, o próximo corpo físico, ainda que aparentemente ele se mostre por fora bem equilibrado, bonitinho, em algum momento vai ocorrer, né, a lesão do órgão físico na região específica para que seja drenada do corpo espiritual, do psicossoma, do perispírito, né, aquela energia deletéria que nós mesmos causamos ali, para que aí ocorra o refazimento, e aí são os processos expiatórios, né? A cegueira, a surdez, né? A afasia, os problemas mentais, muitas vezes um câncer, crianças que já nascem sem cérebro, crianças que nascem com hidrocefalia, com mutilações de todo gênero, enfim, são muitos casos que nós conhecemos, mas onde o indivíduo está experimentando ali o refazimento do seu corpo espiritual, do perispírito. E para que esse refazimento ocorra, é necessária a reencarnação. E a reencarnação, ela vem como uma bênção para o espírito, que no primeiro momento não entende e pode se rebelar, e está tudo bem, porque se a gente brigar com a vida, a gente sempre vai perder. Essa é uma lei que nós aprendemos. Se brigar com a vida, se brigar com o inconsciente, se brigar com Deus, nós sempre perderemos. Então, melhor não brigar, melhor nos resignarmos,
estudarmos, compreendermos essa dinâmica do ponto de vista físico, espiritual, psicossocial, psicobiológico, enfim, tudo que seja relacionado ao nosso psiquismo de forma geral, tá? Bom, sugiro a leitura do capítulo, que é bastante extenso, cheio, rico de informações, e desses livros que comentei com todos vocês. Vou parar de falar um pouquinho agora e abrir para os nossos colegas aqui para que eles façam os comentários, os acréscimos, as correções, as críticas, o que acharem melhor. Por favor, fique à vontade. Paulo. Grato, Paulo, grato mesmo aí, né? Maravilhosa a sua exposição. E com relação, né, às ações que ele estava comentando, vamos dizer assim, de causas e depois os efeitos no perispírito, se você quiser, depois no final, você coloca esse tema, ou, né, você já vai expor o perispírito e enfermidade na próxima semana, se der, encaixa ali, né? Fique à vontade, você vê o que é melhor. Então vamos já começar nosso bate-papo aqui, e sempre deixando claro, nós estamos estudando, né? Não estamos aqui para ficar ensinando nada, é para aprender. E por isso que também fazemos perguntas e às vezes saímos com dúvidas e vamos depois buscar, né, esclarecer essas dúvidas dentro das obras que são nos oferecidas. Fiquem à vontade. Vamos lá, voluntário. Vai, Norberto. Bom, olá você que nos assiste. O Paulo Lodi, parabéns pela exposição, muito didático. Fez um baita apanhado aí das principais obras espíritas que abordam o tema, né? Um assunto nada fácil, vai exigir da gente um conhecimento das obras básicas, bem como a gente criando, um termo que eu uso muito aqui, um mapa mental, porque a gente vai ter que ir garimpando o que a gente acha na doutrina espírita e vendo como isso se processa na narrativa de André Luiz, do Dr. Jorge André, e a gente tem que falar, meu Deus, como é que isso acontece, né? Eu vou pincelar também, só quero pincelar, não tenho nada de contrariar o Paulo, é isto mesmo, ele foi muito preciso, muita competência para sintetizar o que há de mais importante na doutrina. Se ele tivesse mais tempo, não tenha dúvida que ele ficaria aqui muito mais tempo, né? Mas esse é um exercício de casa para a gente fazer. Uma coisa que eu concordo mesmo, é essa parte assim. Eu acho que uma grande porcentagem das reencarnações, a participação do espírito reencarnante em escolher, em falar, olha, eu quero ir por aqui, eu quero ir por ali, eu acho que isso é minoria, né? Porque, do ponto de vista espiritual, nós somos espíritos ainda infantilizados, irresponsáveis em relação aos desígnios, aos compromissos da vida, né? Então a gente pode escolher alguma coisinha, mas o cerne mesmo, a proposta da nossa reencarnação, a gente precisa da ajuda de pessoas mais experientes, né? E que seriam esses espíritos tutores, né? Que nos acompanham sempre. Uma coisa que eu li, o Lodi foi preciso no dar encaminhamento, ele foi muito fiel nessas condições, mas eu particularmente, como opinião minha, né, eu não acho que, de um modo geral, exista uma equipe de espíritos que vão escolhendo o espermatozoide, o óvulo, para fazer que essas coisas aconteçam. Eu acho, e eu desconheço, mas eu imagino, eu creio que existe muito de um fenômeno bioquímico natural nessa história toda. Logicamente, com a presença magnética do espírito reencarnante. Existe mesmo na hora da fecundação. Então, o Paulo Lodi, ele foi preciso no aspecto de ser muito fiel às obras que ele se referenciou, que ele citou.
no processo de reencarnatório, essas obras, esses autores dizem mesmo que existe uma assistência do plano espiritual em escolher o melhor óvulo e o melhor espermatozoide para os propósitos reencarnatórios, né? Particularmente, mas isso é uma coisa minha, que não tem, eu não estou respaldado em nenhum livro, eu acho que existe, que as coisas não devem acontecer normalmente deste jeito. Eu acho que existe um aspecto bioquímico, que com a presença do espírito reencarnante, formando um corpo, um campo magnético, coloquem quimicamente o melhor espermatozoide com o melhor óvulo, né? E não que exista, como a gente pode criar, e também vocês me corrijam para me ajudar na elaboração desse mapa mental, né? Não tem ali um espírito ali escolhendo o óvulo, escolhendo o espermatozoide. Não acho que as coisas acontecem neste aspecto, né? Mas também não saberia dizer para vocês como que seria esse aspecto bioquímico, né? Não saberia, não. Mas o assunto é bastante difícil, bastante intrigante. E também, só para terminar, e passo aí para os colegas também. Eu não vejo, pelo menos para mim, né, para você ver, eu não vejo dificuldade em entender a compactação do perispírito do espírito que vai reencarnar, né? A partir do momento que ele se liga ao corpo em formação, cria-se um campo magnético que vai, e na verdade aí assim eu acredito que existe um trabalho da espiritualidade, né? Que vai primeiro, conforme o corpo vai, o feto vai se formando, ele vai caindo num sono, numa sonolência, e até para dar condição para esta plasticidade do perispírito em moldar o perispírito do reencarnante como o perispírito do bebê, né? Aí eu não vejo dificuldade. Estou fazendo até uma correlação nos aspectos assim, quando de indução magnética que transforma o espírito, né? Que dá forma ao perispírito, né? Ora na condição de um animal, ora, enfim, de outras formas. Mas é isso daí. Muito bacana o estudo, intrigante, é um convite para a gente estudar mais, né? Paulo, você quer fazer algum comentário com relação à dúvida, principalmente do Norberto, né? Da ação da espiritualidade no processo de fecundação? Quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Não, eu concordo com o Norberto que nem toda reencarnação é igual, né? Como o André Luiz coloca, né? Cada reencarnação tem a sua particularidade. Ele traz ali para a gente o caso do Segismundo, que eu acho que é um caso específico, né? Mas se nós formos pensar nas compulsórias, realmente deve ser um processo mais simples. Como está lá nesse livro que eu citei, na Imagem do Além, eles colocam lá que existem umas incubadoras. E eles colocam o povo lá para ser reduzido espiritualmente lá. E surgiu a oportunidade aí, bora, povo, reencarna aí. E aí o que vier é mais ou menos lucro, né? E aí, conforme ela diz, o anjo de guarda, o protetor ali, vai acompanhar o espírito, e obviamente aquilo que está no perispírito do indivíduo vai se manifestar no seu corpo físico. Queira ele ou não, né? Existem casos, por exemplo, se nós pegarmos o livro Memórias do Suicida, existe lá um amigo do Camilo que ele se mata com um tiro na cabeça. O que a gente espera da próxima reencarnação? Um corpo ali com problemas no crânio, uma hidrocefalia, uma loucura, uma síndrome qualquer desse tipo. Não, ele reencarna bom. Por quê? É diferente. Essa reencarnação ela foi pensada diferente, porque aí os instrutores espirituais vislumbraram possibilidades daquele espírito. Porque a ideia não é punir, a lei é de amor. Então, deixaram ele vir com um corpo físico normal, um cérebro equilibrado, para ele passar pela aprovação de novo, onde ele perderia novamente as suas posses, e aí, diante disso, ele teria o compromisso de fundar uma escola para ajudar as crianças e tudo mais, se dedicar. Se ele cumprisse isso, ok.
A não cumprir isso, entendo que aí talvez uma loucura, uma esquizofrenia, um Parkinson, o processo de recomposição perispiritual pudesse começar a ocorrer justamente por conta da culpa ou do não cumprir ou algo do tipo. Então, é isso. Nem todas as reencarnações são iguais. Eu acho que tem um geralzão, deve ter um manual do mundo espiritual. Espíritos dessa e dessa ordem assim, espíritos dessa ordem dessa maneira. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Não dá para tratar toda a reencarnação do mesmo jeito, da mesma forma. Até um espírito de escola como Jesus reencarnar gera uma briga do movimento espírita. Teve um corpo de carne, Maria era virgem, houve fecundação, ele se materializou. Olha quantas dúvidas, o povo briga por causa dessas coisas, né? Quando, na verdade, o próprio Jesus disse, não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la. E na Terra só tem um jeito de reencarnar, né? Enfim, é o meu pensamento sobre isso, né? Há divergências, inclusive de espíritos que pensam diferente, mas ok. Então, concordo que existem processos muito distintos, diferentes, e cada caso é um caso. Há uma regra para alguns tipos e há certas regras para outros tipos, né? E como eu disse, os detalhes não sabemos, né? Nós temos uma noção boa do que pode ser, né? Como o Norberto falou, que é mais ou menos assim que funciona, né? E a gente se perde, eu não queria monopolizar, mas só para mostrar a dificuldade da gente entender, né? A gente encara assim como o universo ele é regido basicamente por leis divinas, leis universais. Então, fica difícil entender, e o Paulo foi fiel ao livro Memórias de um Suicida, né? Quando uma pessoa dá um tiro na cabeça, o meu mapa mental, do Norberto, ele ofende não só o corpo e provoca a morte do corpo, mas ofende também o perispírito. E para mim, o entendimento não vai voltar numa próxima reencarnação com um problema mental, né? E o Paulo, muito bem lembrado, deu o exemplo de que o cara não volta, que o espírito não volta com este problema. Mas aí seria a dificuldade de entendimento é a seguinte: então é assim. Imagine que uma moça começa a se relacionar sexualmente com um fulano de tal, com um namorado dela lá. Mas vamos fazer o seguinte: mesmo que eles se envolvam ali em relações sexuais, não vai engravidar. Mas como que você não vai engravidar? Engravidar ou não engravidar é uma lei natural. Não dá para fazer, eu vou bloquear eu imagino, né? Eu vou bloquear esse espermatozoide aqui, não vou deixar ele fecundar o óvulo. Imagine fazer isto em nível planetário, cuidar dessas coisas todas. Eu preciso estudar mais, eu preciso pensar mais. Num primeiro momento, esse raciocínio, de repente o Carlos, a Simone, mesmo mais a Nath aí, tente, me ajude a entender, estou aqui estudando com vocês. Essas histórias não fecham quando eu quero, mas eu também quero pôr tudo numa sacola só, né? E de repente não é assim, o eu está comigo, né? Eu não sei se eu me fiz me entender aí nessa coisa. Sim, eu queria fazer só um adendo aí nisso que você comentou, porque no caso lá, lembrei o nome aqui do personagem, é o Jerônimo, né? Que era um amigo do Camilo. Veja que o Camilo reencarna diferente. Ele reencarna para resgatar o suicídio dele, e em determinada idade ele vai ficar cego, e ele vai ficar 20 anos cego para resgatar ali. Porque processos kármicos, o que ele fez lá atrás foi muito grave. O Jerônimo não, ele fraquejou diante da provação quando ele faliu. Ele não suportou, né? E agora ele volta. E aí tem uma frase interessante sobre isso que é assim, né? Cada um deu um tiro no ouvido, né? Mas o resgate foi diferente, né? Por conta da lei, que é de amor, que avalia os atenuantes e as possibilidades de cada um, tá? Então, como diz o ditado popular, o pecador é importante e não o pecado, né?
O que Então, errou que é importante, não o erro. Não dá para valorizar o erro, né? E daí está a minha dificuldade de entender. E você falou bem, porque a lei, você disse, é de amor. E para mim, para o Norberto, a lei é física, biológica, eletromagnética, energética. E quando a gente fala em biologia, em campo magnético, quando nós falamos nessa parte de energia, isto é 1 mais 1, isso é racional, isto é científico, e aí não fecha, né? Eu preciso pensar mais e criar um entendimento considerando essa lei de amor aí, né? Com certeza. Carlos, vamos lá? Gostaria de te ouvir também. O Carlos agora tem a obrigação, o dever de elucidar a minha dúvida aí. É interessante. Falando nisso, eu reafirmo as palavras suas com relação ao Paulo aí, a maneira que ele abrangeu o assunto de maneira bastante específica, bastante total, né? Foi total a maneira que ele fez. E essas reflexões aí são também interessantes. Eu acho que, eu lembro que nos anos 60, o Flávio Cavalcante, ele que inventou aquela história de fora de série. Quando a gente elogia alguma coisa, fala, isso aí é fora de série. É uma coisa muito excepcional. Então, da onde que veio essa ideia de fora de série? Veio da indústria automobilística. Você tem na indústria automobilística a produção em série que segue um automatismo, segue uma programação, todos os carros passam por ali. Agora, quando eles têm uma necessidade específica, ou seja, um carro, por exemplo, para competição, né, vai colocar um carro para competir em Interlagos, com outros protótipos, logo de outras marcas, então eles vão pegar um carro lá e dar um tratamento especial nele, colocar um motor que dê um torque maior, uma potência maior, colocar tudo que for de melhor, né, naquelas escolhas feitas por estatística, na engenharia de produção, é tudo dirigido para esse carro, para que ele seja excepcional, visando aquele objetivo específico de dar uma vitória para a marca. Né? Então, eu acredito que essa questão também no perispírito segue esse automatismo, que é uma lei natural, uma lei geral que todo mundo está submetido. Mas em situações especiais, como é o caso do Segismundo, ou como um exemplo citado também, é o caso do Pelé. Né? Quando o Pelé foi reencarnar, eles queriam que ele servisse de exemplo, né, da equivalência, e no caso dele, da superioridade da raça negra em termos de aptidão de atlética, né? Então ele tinha uma musculatura, era fantástica, ele pulava numa altura, né, que tem uma fotografia do Manga daquela época, era o goleiro, né, pulando, o Manga tinha quase 2 metros de altura, pulando com o braço esticado, e a bola chegando perto da ponta do dedo do Manga. Antes da bola chegar, estava o Pelé num impulso, numa explosão muscular, com a cabeça cabeceando a bola. Quer dizer, o Manga esticado, pulando com o braço estendido, o Pelé chegou naquela altura com a cabeça. Quer dizer, estava voando ali, veio da musculatura que ele tinha. Então, realmente, o que se fala é que o projeto do Pelé, a escolha do corpo dele, foi feita para otimizar todas as situações atléticas, justificando o objetivo de mostrar, de superar aquele preconceito que atingiu o máximo nos anos 60, né, mostrando a igualdade das, das raças, né, que não existe superioridade racial. Então, eu acredito que essa é a situação, e ainda mais um detalhe, que, vamos pensar, a animalidade, todos eles seguem um automatismo. Agora, nós, como seres humanos que temos livre-arbítrio e que, à medida que evoluímos, né, em termos intelectuais e morais, nós nos tornamos copartícipes da criação. Então, cabe a nós, né, trabalharmos nesses projetos, né, divinos, no sentido de contribuir com a criação em situações específicas. No caso bem definido, no caso lá do Segismundo, né? Então, então, são situações que não é a regra geral.
elas são situações excepcionais, né? Em que se tem a necessidade de produzir alguém fora de série, literalmente fora de série. Só um outro complemento também com o que o Paulo falou ali, né? A questão da escolha do espermatozoide, aquela escolha feita com carinho, isso aí traz uma consequência muito importante para quem trabalha com a reprodução assistida, né? Faz fecundação in vitro. Então vamos pensar, se ali eles escolheram, entre milhões de espermatozoides, escolheram um, e na fecundação in vitro, como é que seria? Vamos pensar que eventualmente houvesse a necessidade de se escolher, né? E aí, como que seria feito? Então eu imagino que eles agiriam pela intuição do profissional, né? Para que o profissional fizesse o procedimento e escolhesse aquele espermatozoide que tivesse a melhor condição para cumprir aquele projeto que foi feito ali. E isso aí traz uma consequência ética importante. Ou seja, quem trabalha nessa área aí, de reprodução assistida, ele deve planejar tudo o que faz, seguir rigorosamente o planejamento, porque com certeza na contraparte espiritual tem uma espiritualidade acompanhando aquele processo. E depois dele planejar tudo aquilo, executar da maneira que foi planejado. Nunca improvisar soluções, que é uma coisa errada em termos de qualquer tipo de projeto, né? Você pode parar e reprojetar. Improvisar nunca é uma boa, não é uma opção profissional em termos de alteração de projeto. Então, nesse caso, deve ser feito essa situação, de fazer tudo que foi planejado e planejar tudo que faz, né? Então, essa é a ideia. Foi muito interessante. Valeu. Grato, Carlos. E agora, Simone. Bem-vinda, Simone. Fique à vontade. Obrigada, Paulo. Boa noite, pessoal. Paulo foi, assim, bem completo, né, na sua explicação, na sua explanação aí, e abre vários leques para a gente estudar e refletir, tanto que nós já falamos vários assuntos em cima da reencarnação, né? E quando eu estava buscando, né, estudando sobre o tema, eu li uma teoria que fala, né, da hereditariedade psíquica, né? Muitos defendem essa hereditariedade. E só que aí vem alguns exemplos, né, de reencarnações aí que vai totalmente por água abaixo, né, essa afirmação. E aí ele traz aqui vários exemplos, né, de personalidades que não tem nenhum tipo de hereditariedade. Aí ele cita alguns, né? Ele fala de Machado de Assis, né, que ele não foi filho de uma lavadeira sem maiores conhecimentos. Aí ele fala onde que está a hereditariedade psíquica, né? Fala de Michelangelo, que aos 8 anos foi considerado completo na arte da pintura. Então ele dá alguns exemplos. Então é interessante esse processo de reencarnação, e é como o Norberto falou, talvez mesmo montando esse mapa mental, que é muito interessante, está além do nosso conhecimento, além ali do que nós conseguimos compreender hoje. Mesmo com a leitura, com todos os estudos, nós vamos eu acho por conta disso, eu acredito que seja por conta dos exemplos que nós temos. E uma outra parte que me chamou a atenção, que foi um livro do Zimmermann, que é no finalzinho, que é um capítulo que fala da criogenia, que é um pouquinho do que o Carlos falou também, né? Só que aqui ele se refere ao congelamento de embriões. Eu achei muito interessante. E tem um item que ele diz assim, que a existência de um espírito pretendendo o renascimento físico, mas com graves compromissos kármicos e, por isso, possivelmente sujeito a ficar ligado ao embrião a partir da concepção, por um certo tempo, ou mesmo até sua destruição, se for o caso, registrando nesse interim
os efeitos do congelamento, que devido à sensibilidade perispirítica, poderiam ser até muito dolorosos. E aí veio uma questão. Será que aqui essa interrupção, né, esse congelamento, não seria de alguma forma um aborto? Né? Até onde vai esse planejamento, né, reencarnatório, aí como nós pensamos? Será que essa interrupção, porque é uma interrupção, e pelo que a gente estuda, pelo que a gente leu, a partir do momento que há a fecundação, já tem um corpo espiritual ligado, né, a esse processo. E aí, se ocorre essa interrupção, esse congelamento, será que aquele espírito que ele estava ali, de alguma maneira, ele é retirado abruptamente? Ou uma outra questão, será que ele passou por essas etapas aí para cumprir algo que ele ficou para trás? Então, é um aborto? Né? A hora que eu li esse trecho aí, eu fiquei um pouco na dúvida, assim, eu gostaria da opinião de vocês, né? Que é um tema, assim, bem complexo, na verdade, né? Vai, Rod. É isso aí mesmo, mano. Segundo o Raul Teixeira, são espíritos comprometidos com a vida, com processos kármicos que se voluntariaram, né, para ajudar a ciência, né? Então, cada um dentro do seu aspecto ali, dentro do seu processo kármico, dentro, enfim, daquilo que a espiritualidade programou e recrutou, porque não pode ser imposto também isso, né? Eles se colocaram como voluntários justamente para que a ciência possa dar esse impulso, né? E, de certa forma, progredir nisso, tá? Então, eu acho que é isso aí. Sobre o que você falou, tem de memória genética, tem livros do Banerjee, né? Onde ele refuta exatamente isso, né? Ele fala assim, que é impossível se recordar aquilo que nunca se aprendeu, né? Então, não tem como. E ele estuda 1016 casos de crianças que reencarnaram, inclusive na Índia. Ele tem um livro que se chama Americanos que reencarnaram nos Estados Unidos, né? Acho que o nome do livro é Americanos que Reencarnaram. Ele conta lá 10 casos históricos, é muito parecido com o que o Dr. Hernani fez aqui no Brasil, né? Sobre os casos de reencarnação. Então, ele vai mostrando isso, e ele ilustra vários casos de crianças que se recordavam espontaneamente. Ele vai falando a genialidade, né, dos indivíduos, o Goethe, o Mozart, 3 anos de idade, né? Enfim, Pascal. A literatura aí mostra vários casos, né? O Divaldo tem uma palestra fantástica onde ele fala sobre isso, né? O caso lá da Ellen Smith, que é a menina de 2 anos na Suíça, que ela falava 12 línguas, 8 vivas e 2 mortas e 2 escritas, né? Enfim, o caso que você citou aí do Machado de Assis, né? O pai dele era pintor e a mãe era lavadeira. Os dois eram escravos alforriados que nunca estudaram, e ele era um gênio, infelizmente pouco reconhecido. Não precisamos ir muito longe. O Sócrates, né? O pai dele era oleiro e a mãe era lavadeira. Então, quando um oleiro casa com uma lavadeira, nasce o homem mais inteligente da Grécia naquela época. Então, assim, é a reencarnação para explicar isso, né? E, claro, nós vamos encontrar muitas refutações, mas a ciência, à medida que o tempo passa, ela vai esclarecer isso, né? Não tem para onde fugir, né? A saída é a reencarnação, né? A reencarnação vai explicar muita coisa. E aí, claro, nós vamos nos deparar com essas coisas. Sobre o que o Carlos falou, eu queria acrescentar algo muito interessante, que mesmo com a manipulação genética, não tem como manipular o psiquismo do espírito, né? O clone, por exemplo, você pode duplicar o indivíduo e fazer 2 Paulo Lodges, mas um vai ser diferente do outro, porque vai ter um espírito ali. E aquele espírito, ele pode ser tão comprometido quanto eu, né? Ou seja, é o psiquismo dele que vai até remoldar o corpo físico do indivíduo, mesmo que eles sejam gêmeos idênticos, geneticamente falando, né? Mas o psiquismo deles será completamente diferente, né? Eles podem ter similaridades, gostos,
uma psicologia ali da família parecida, mas são espíritos que pensam e agem diferente, que sentem diferente, que às vezes até a divindade coloca dois gêmeos completamente distintos um do outro, né? Um gosta de rock, outro gosta de música clássica, um é vegetariano, o outro, enfim, são essas particularidades que fazem a gente ver que não é o corpo físico apenas, né? Que tem algo a mais, e é o espírito. Então é o espírito que vai ser ali o comandante do psiquismo, que vai influenciar o cérebro e tudo mais. E como eu disse, isso reflete até no corpo físico, né? Você quer ver um caso interessante? Indivíduos que muitas vezes estão reencarnando na homofetividade. Então, na genitália externa, ele está numa polaridade, mas a influência do espírito é tão forte que ele muda, inclusive, a sua aparência física. E não estou falando de hormônios e tratamentos específicos, não. Aquilo é próprio do indivíduo. Então, nós vemos homens muito efeminados e mulheres muito masculinizadas, justamente por conta dessa influência do espírito, né? Mostrando... E o Divaldo fala isso, né? Ele comenta que a própria Joana de Ângeles, as várias reencarnações que ela teve, né, devido ao seu grau de evolução, ela conseguia moldar o corpo físico dela de tal forma que ela ficava parecida em todas as vidas. Então, parecia que era sempre o mesmo espírito reencarnando, né, devido a essa plasticidade que o espírito tem, e nós já estudamos isso, né, em mediunidade, né, a transfiguração, né, o corpo físico, ele se molda, ele se transfigura de tal forma que ele adquire ali as aparências do corpo físico. Por isso que eu acho que Jesus, né, talvez no mundo espiritual, ele seja muito parecido com aquilo que ele quis mostrar ali, né, de alguma forma. Né? Enfim. Carlos, você queria falar alguma coisa? Sobre esse tema aqui, né, que foi o que a Simone falou, eu acho muito interessante. Uma vez eu já fiz algum comentário sobre isso aqui. É a questão do compromisso, né? O que define se é aborto ou não é aborto é romper laços de compromisso com o espírito. A gente, em reunião mediúnica, muitas vezes manifesta um espírito aí revoltado com o pai, obsidiano, e aí a gente, intuitivamente, na reunião, fala para ele, ó, você vai chegar nessa família, você ama essa pessoa, você vai estar junto com ela, mas não vai ser, ela não vai ser sua esposa, mais que isso, ela vai ser a sua mãe, né? Então você vai ser recebido com muito carinho, com muito amor por ela, e aí ele começa a se sentir como filho daquela que ele se sentiu frustrado por não ter reencarnado e ser esposo dela e ter sido outro, né? Então nessa promessa que é feita para ele ali, avalizada pela espiritualidade na reunião mediúnica, esse espírito, então, ele sofre uma transformação e aceita aquilo com muito amor, com muito carinho. A partir daquele momento, então, está selado um compromisso dele com a futura mãe dele, e aquela promessa dele ser acolhido naquela família, naquela casa, né, num bercinho onde ele vai ser amado, querido. Então, tudo isso aí está criando expectativa no espírito que é muito grande. E se de repente alguém chegar para ele e falar assim, esquece tudo aquilo que eu falei lá, não tem nada a ver, pô, a sua frustração que ele vai ficar vai ser equivalente a qualquer aborto, a qualquer situação desse tipo, né? Então, a questão da ideia do aborto, nesse caso, o que está errado no aborto é o desconhecimento das pessoas, que as pessoas têm, da história daquele espírito, do karma dela, do que foi planejado para acontecer na vida dele. Então, se tiver um conhecimento perfeito daquilo que está acontecendo, há uma ação que justifica o impedimento daquele nascimento, daquela concepção, né? Mas isso aí, na prática, ninguém tem esse conhecimento. Mas, por outro lado, se ele está fazendo aquela experiência, aquele trabalho dele, com o máximo de boa intenção, né? Prevendo, fazendo cercou de todo cuidado, e de repente ele está vendo que a coisa está
não está dando certo, que vai acontecer, ó, a situação está, a multiplicação celular está ficando, tá ficando muito estranha, né? E ele está vendo que a situação está fugindo do controle. Então ele interrompe o processo e fala, não, então eu vou interromper o processo e parar, né? Mas ele está fazendo aquilo porque ele dedicou por um motivo que o conhecimento dele levou àquilo, né? É diferente da situação do marido brigou com a mulher lá e chega para o médico e fala assim, ó, nós não queremos mais fazer a fertilização in vitro, não, pode jogar tudo fora isso aí, nós vamos separar, eu não quero mais saber disso. Isso sim, isso é um aborto mesmo, porque toda aquela expectativa daquele espírito de reencarnar ali foi frustrado e foi cortado, né? Não precisa ter acontecido nem a concepção, só não rompeu essa promessa. Então, daí, volta a falar naquela regra que tem que ser seguida. Programar tudo que faz e fazer tudo que for programado e dedicar aquilo com o maior amor, com o maior carinho, fazer oração antes do trabalho, inclusive, para que a coisa se encaminhe da melhor maneira possível, né? Ótimo, Carlos. A minha contribuição seria, né, plagiando o Norberto, né, nessa construção do mapa, que é extremamente importante. Nós fazemos isso constantemente, né? E eu sempre entendi também que a nossa participação no plano reencarnatório, né, estava vinculado, como nós estudamos hoje, ao nosso processo, ao nosso nível, né, de esclarecimento, de evolução moral, né? E aí nós poderemos interferir, agir, né, vamos dizer, palpitar mais ou menos como nós vimos hoje. Mas o exemplo que eu consegui construir seria uma família, um casal que vai para a Europa e tem um filho de 1 aninho de idade. Nós vamos chamar o nosso filhinho para participar, né, do nosso planejamento da viagem para a Europa. Uma criança de 1 ano de idade, qual seria essa contribuição? Mas ela tem que viajar com os pais também. Então, quem faz esse planejamento são os pais que estão numa escala superior, pelo menos naquele momento, à criança, né? Então, é maravilhoso realmente esse entendimento. E eu fico também, Norberto, assim, questionando, né, essa ação que a gente desconhece desses nossos amigos. Eu vou citar a questão 342 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz a seguinte pergunta: no momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que assistem à sua partida no mundo espírita, como vão receber na sua volta? Resposta: isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o derradeiro momento, o encorajam e frequentemente mesmo o segue durante a vida. Isso aí. E o assunto suscita tantas dúvidas, né? Quanto mais a gente estuda, suscita mais dúvidas. E eu fiquei pensando naquilo que vocês estavam falando, eu falei, puxa vida, se a gente conseguisse, como Kardec conseguiu, uma assistência de bons espíritos, e se nós tivéssemos bons médiuns, quantas dúvidas que nós temos, quantas dúvidas nós não poderíamos esclarecer, né? Olha que bacana. Coisa que nós não dedicamos. Nos dedicamos a esclarecer espírito, esclarecer outro, fazer isso, mas esses outros aspectos, essas outras possibilidades na reunião mediúnica, em algum lugar, eu não sei aonde, está escrito que é proibido, porque ninguém faz, né? Justo. Para encerrarmos, né, esse estudo de hoje, convidando para a próxima semana, o próximo estudo, Paulo Lodge estará fazendo, né, a exposição de perispírito e enfermidade. Antes, porém, Paulo, você quer deixar alguma mensagem final? Fique à vontade. Então, agradecer aí os comentários, né, sempre enriquecedores de todos vocês,
E nós não estamos aqui para trazer certeza, não. Nosso objetivo aqui é deixar dúvidas. Quem quiser, correr atrás. Porque a dúvida é uma forma de pensar também e nos instiga a ler, a buscar, né? Tem muita coisa interessante na literatura aí, sobre reencarnação, sobre perispírito, sobre isso que estamos falando, né? Então, isso está muito posto aí, e que bom que tem muitas incertezas nesse contexto, para que a gente possa ir pensando e formando aqui o nosso raciocínio, sempre pautados na doutrina espírita, né? Então, sugiro a quem ficar com dúvidas que busque aí, né? Nós nos acostumamos a buscar muitas coisas prontas no Google. Isso não é bom, porque passamos a confundir informação com conhecimento. Então, o Google te dá informação, mas para a informação virar conhecimento, nós precisamos do tempo, do pensar, do refletir, do estudo, de comparação com muitas obras, autores, enfim, é assim que a gente constrói conhecimento, principalmente conhecimento espírita, que hoje em dia está muito entregue aí às mãos de indivíduos que nunca estudaram a doutrina, mas sempre fizeram Google, né? E não sabe nem o nome original do Kardec, né? Mas estão por aí fazendo palestras, virando condutores de opiniões, dirigentes, algo do tipo, né? Então, esse é o movimento espírita, que é perigoso. Mas a doutrina espírita, ela continua lá, como diz Leon Denis, né? A doutrina prosseguirá apesar dos homens. Então, é isso, Paulo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Paulo, pela exposição. Hoje eu ouvi uma frase, eu gosto muito das frases, que eu procuro tirar ensinamento, que eu compartilho com vocês e a todos também que estarão nos vendo e ouvindo. Quando você troca um objeto, você entra com um objeto e a pessoa que trocou sai com um também. Quando você troca informação, no mínimo você entra com uma e sai com duas. Então, o agradecimento que eu tenho a todos vocês, porque isso é enriquecedor, essa troca de informações aqui, essa grande proposta nossa. Mais uma vez, desejando a todos a paz e a luz do Mestre Jesus, e até a próxima semana, e assim será.